Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a formação da imagem no espelho esférico. Mas antes de nós prosseguir, moçadinha, não esqueça aí de dar o seu like, de compartilhar e comentar o nosso vídeo. O seu comentário é de suma importância para nós. Então, vamos lá! Bom, pessoal, no vídeo de hoje, então, nós vamos falar sobre a construção geométrica da imagem. Antes de nós prosseguirmos, eu quero só mostrar para vocês aí alguns exemplos aí da utilização desses espelhos esféricos. Então, nós temos aí como imagem inicial aí esse espelho de odontologia. Então, é utilizado um espelho para ampliar o campo visual, um espelho côncavo. Também é utilizado um espelho convexo lá dentro do ônibus, né, para aumentar o campo visual do motorista. Também em lojas para aumentar o campo visual para verificar se está tendo furto, se está acontecendo alguma coisa. Então, o pessoal utiliza muito esse tipo de espelho. Hoje menos, né? Porque hoje a tecnologia está aí, eles usam aí mais câmera. Mas em locais onde eles não dispõem de câmera, coloca aí esses espelhos para ajudar na monitoração. Também temos aí na área da beleza, que é utilizado aí para os esteticistas ou para as pessoas que querem fazer a automaquiagem, aonde vai aumentar a imagem. Então é um espelho aí esférico também. E sem mais delongas, vamos lá então para a formação, para a construção da imagem no espelho côncavo. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos lá para a construção geométrica da imagem no espelho côncavo. Vamos colocar em um objeto à esquerda do ponto C, à esquerda do centro de curvatura. Mas antes de nós começarmos, pessoal, vamos lembrar lá do vídeo passado, que nós falamos sobre os raios particulares. Apresentamos 4 raios particulares para vocês. Lembrando que quando o raio de luz incide paralelo ao eixo principal, ele vai refletir passando pelo foco principal do espelho. Quando ele incide no vértice do espelho, ele vai refletir simetricamente ao raio incidente. E quando ele reflete passando pelo centro de curvatura, ele vai refletir sobre si mesmo. E se ele incidir passando pelo foco do espelho, ele vai refletir paralelo ao eixo principal do espelho. Então, desses 4 raios de luz que nós apresentamos para vocês, vamos usar apenas 2 para a construção da imagem. Vamos lá? Vamos colocar um objeto, então, à esquerda do ponto C, à esquerda do centro de curvatura. Então, estamos representando aí por uma vela o objeto. Lembrando que é um corpo que possui luz própria, logo, raio de luz partindo do objeto que incide no vértice reflete simetricamente, e o que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo centro de curvatura. Então, observem que os raios refletidos se cruzaram. Aonde os raios de luz se cruzam, ali é formada a minha imagem. E as características dessa imagem. Essa imagem ela é real, ela é menor e ela é invertida. Então, são 3 características. Qualquer que seja a posição à esquerda do ponto C, a imagem vai assumir essas características. Real, menor e invertida. Entende-se por invertida é porque ela está de cabeça para baixo em relação ao objeto. Se o objeto estivesse de cabeça para baixo, a imagem estaria de cabeça para cima. Isso que é invertida. Ela é real. Toda vez que a imagem for formada diretamente pelos raios refletidos, eu digo que a imagem ela é real. Vamos colocar agora o objeto lá no ponto C, lá no centro de curvatura. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos aproximar mais esse objeto. Vamos colocar agora ele lá no ponto C, lá no centro de curvatura. Então está aí a vela representada aí pelo objeto. Então o raio de luz que passa, que incide passando pelo vértice do espelho, vai refletir simetricamente. O que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Então observa onde os raios de luz se cruzaram, ali é formado a imagem. E as características dessa imagem. Então, se vocês lembram bem, que toda vez que a imagem for formada diretamente pelos raios refletidos,
eu falo que a imagem ela é real. Então, a característica dessa imagem é real, ela é igual e invertida. Entende-se por igual é porque tem o mesmo tamanho, pessoal. Tá? A altura do objeto é a altura da imagem. Beleza? Vamos agora colocar esse objeto entre o centro de curvatura e o foco principal do espelho. Vamos lá. Bom, meus amigos, então vamos colocar agora o objeto entre o ponto C e o ponto F, entre o centro de curvatura do espelho e o foco principal do espelho. Então, quando nós colocamos o objeto entre o centro de curvatura do espelho e o foco, lembrando que raios que incidem passando pelo vértice do espelho vai refletir simetricamente, o que incide paralelo reflete passando pelo foco do espelho. E observa aí que a imagem é formada pelos raios refletidos, aonde eles se cruzam. Então está aí representado por I a imagem. As características da imagem, então ela é real, porque é formada diretamente pelo raio refletido, ela é invertida e ela é maior do que o objeto. Vamos agora colocar esse objeto lá no foco principal do espelho. Vamos lá? Bom, pessoal, então agora vamos colocar o objeto lá no ponto F, ou seja, lá no foco principal do espelho. Então vamos colocar lá a nossa vela como objeto. Então o raio de luz que incide passando pelo vértice, ele reflete simetricamente ao raio incidido, e o raio que incide paralelo ao eixo principal reflete passando aí pelo foco principal do espelho. E observe um detalhe, que os raios refletidos eles não se cruzam. Logo, os raios, como eles não se cruzam, a imagem ela é dita aí imprópria, pois os raios refletidos são paralelos. Vamos agora colocar esse objeto entre o vértice do espelho e o foco principal do espelho. Vamos lá? Pessoal, então agora vamos colocar o objeto entre o foco principal do espelho e o vértice do espelho. Vamos colocar lá a nossa vela, lembrando que o raio que incide passando pelo vértice do espelho reflete simetricamente, o que incide paralelo reflete passando aí pelo foco. Então observa que os raios refletidos eles não se cruzam, mas se eu fizer os prolongamentos desses raios refletidos, eles vão se cruzar atrás do espelho. Então observa onde eles se cruzam, ali é formado a imagem. Detalhe, característica desta imagem, ela é virtual, porque é formada pelos prolongamentos dos raios refletidos. Lembra que quando a imagem é formada diretamente pelos raios refletidos, a imagem é real. E quando a imagem é formada pelo prolongamento dos raios refletidos, eu digo que ela é virtual. E ela é maior em relação ao objeto e ela é direita. Entende-se por direita porque não é invertida, não é de cabeça para baixo. Vamos agora para a formação da imagem no espelho convexo. Vamos lá? Bom, então agora vamos para a construção da imagem no espelho convexo. Vamos colocar lá o nosso objeto, a velinha, né? Em frente desse espelho. Então, o raio de luz que incide passando pelo vértice do espelho reflete simetricamente. E vamos fazer o prolongamento desse raio também. Raio de luz que incide paralelo ao eixo principal reflete e o seu prolongamento passa pelo foco principal do espelho. E observa onde os prolongamentos se cruzam, ali é formada a imagem. Isso quer dizer que a imagem, as características dessa imagem, ela é o quê? Menor, ela é direita e ela é virtual. Qualquer que seja a posição do objeto em frente de um espelho convexo, a imagem vai assumir essas características. Então não se esqueçam disso. Ela é virtual, ela é menor e ela é direita. Vamos agora para o nosso momento de reflexão. Mas antes de nós prosseguir, moçadinha, não esqueça aí de dar o seu like, de compartilhar e comentar o nosso vídeo. O seu comentário é de suma importância para nós. Vamos lá! Então, nosso momento de reflexão de hoje é o seguinte. Vem de Walt Disney essa frase, que todos os nossos sonhos podem se tornar realidade, se tivermos a coragem de persegui-lo. E até o próximo vídeo no nosso canal da Física Completa. Até mais!